Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 7, onde leremos do versículo 9 ao versículo de número 17. Revelação de João de Apocalipse, capítulo 7, onde leremos do versículo 9 ao versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Diz assim a palavra do Senhor. Pai amado, eis que a sua palavra foi lida. Pai, estamos aqui em culto de adoração ao teu santo nome. Reconhecemos, ó Pai, a beleza da tua santidade. Reconhecemos a tu como Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Reconhecemos, ó Pai, que tu subsiste na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E somos gratos, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo aqui neste lugar, neste momento, preparando os nossos corações para falarmos da tua palavra. Ó Senhor, nós somos gratos pelo sacrifício de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, que nos dá vida e vida em abundância, que nos dá a paz novamente, a permissão de estarmos na tua presença. Obrigado, Deus, porque sabemos, Senhor, que tu estás aqui conosco, porque a tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem em seu nome, ali tu estarás conosco. Por isso, Deus, neste momento, eis aqui o teu povo, fala a ele. É o que eu te peço, agradeço desde já, fiado no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, durante a oração, eu disse que nós estamos em culto de adoração ao Senhor. Este é o culto do Senhor. Ele nos convidou, ele nos trouxe a sua presença, através do seu Espírito Santo, para que pudéssemos estar aqui nesta noite, adorando e bendizendo o seu santo nome. Começamos esse culto com um texto que é muito próximo desse, são algumas pequenas diferenças, mas um texto de adoração, mostrando aquilo que precisamos fazer a cada momento. Oramos, fizemos louvor ao seu santo nome, confessamos os nossos pecados, demonstramos através dos nossos dízimos e ofertas que nós confiamos na soberania e majestade dele, no sustento que ele nos dá a cada momento, porque tudo que somos, tudo que temos, vem da boa e poderosa mão do nosso Deus. Essa é a certeza que nos traz aqui essa noite, para podermos estar adorando, para podermos estar bendizendo ao santo nome do nosso Deus, sabendo que Ele está sobre as nossas vidas, somente Ele pode nos guardar. E nós precisamos então entender qual é o nosso papel nessa adoração. Porque se nós estamos aqui em espírito de adoradores,
em espírito e em verdade. Nós precisamos reconhecer quem Deus é sobre as nossas vidas. Precisamos olhar para essa palavra, olhar para a nossa vida, olhar para este local e reconhecer quem é o nosso Deus e por que Ele nos criou. O Catecismo Maior de Westminster, na primeira pergunta, começando o catecismo, ele vai nos perguntar assim: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se para sempre. Este é o verdadeiro significado de nossas vidas. Fomos criados não porque Ele necessitava, não fomos criados para fazer alguma coisa para Ele, mas Ele nos chamou à sua existência do pó, para que nós pudéssemos adorá-lo, para que nós pudéssemos bendizê-lo, que nós pudéssemos glorificá-lo e pudéssemos desfrutar dele eternamente. Essa é a certeza. Mas para podermos glorificá-lo, é necessário reconhecermos a Deus como nosso Criador, reconhecer Ele a cada momento, sabendo que é Ele que abre as portas para que nós possamos viver, é Ele que nos dá a direção, é Ele que nos dá o fôlego de vida. Precisamos reconhecer quem Ele é, e é necessário, para reconhecermos isso, é necessário para que nós possamos reconhecer a nossa salvação em Cristo Jesus. Somente reconhecendo a quem Deus é, subsistindo na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que nós podemos realmente reconhecer a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Sem reconhecermos quem é Deus, não há significado de estarmos num culto de adoração ao nosso Deus. Precisamos estar aqui, meus irmãos, alegres, felizes, sabendo que é um privilégio podermos estar na presença dele. Precisamos estar aqui com o nosso coração contrito, sabendo que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça imerecida do nosso Deus a cada segundo, para que nós possamos sempre estar na presença dele. Por isso, foi necessário que Cristo Jesus se fizesse carne e morresse por nós naquela cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdadeira adoração. E como nós fizemos durante um momento de louvor, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É o que Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. E é por isso, meus irmãos, que o nosso desafio nessa noite é saber se nós realmente reconhecemos quem é Deus sobre as nossas vidas, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode, o que Ele nos deu. Por isso, meus irmãos, o nosso desafio hoje é nós pensarmos se nós realmente reconhecemos quem é Deus. E para falar sobre isso, nós só podemos primeiramente pensar que nós só podemos reconhecer quem é o nosso Deus sobre a nossa vida, porque Ele nos achou em Cristo Jesus. Só podemos, reconhecer quem é o nosso Deus pela salvação em Cristo Jesus. E a Bíblia, em toda a sua estrutura, de Gênesis a Apocalipse, vai nos mostrar um plano divino de salvação para as nossas vidas, começando pela criação, começando pelo primeiro versículo de Gênesis, lá em capítulo 1, versículo 1, quando Deus cria todas as coisas, cria céus e terra, fazendo também, como nos fala lá no capítulo 1, versículo 27, criando homem e mulher à sua imagem e semelhança, fazendo que nós possamos estar habitando. Ele não fez isso por necessidade, com uma pergunta primeira da confissão de fé, do Catecismo Maior de Westminster, nos ensina, como nós falamos no início dessa introdução. Por isso, nós precisamos entender que ele não fez isso por necessidade, mas por sua vontade e soberania. Depois que ele nos cria, vem a rebelião, a queda do homem. Isso está lá em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Todos nós somos, por natureza, rebeldes contra Deus. Paulo vai dizer também, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, vai nos falar assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A partir do momento da rebelião de Adão e Eva,
ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo que Deus tinha ordenado que eles não fizessem. A partir daquele momento, todos nós, que somos gerações de Adão e Eva, nos tornamos pecadores. Estamos afastados de Deus e sabemos que o salário do nosso pecado é a morte. Por isso, após a criação, veio a rebelião. Mas após a rebelião, pela misericórdia e graça de Deus, vem a redenção. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Havia necessidade de ser pago o preço pelos nossos pecados, mas nenhum de nós poderia morrer por nós mesmos, porque nós éramos pecadores. Então aprove a Deus, na sua misericórdia e graça, na sua intenção divina e eterna, de nos dar o seu Filho Jesus, para que ele morresse em nosso lugar. Mas para isso era necessário que ele se fizesse carne. O Criador se fez criatura para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, em sacrifício substitutivo, em sacrifício vicário, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. E é isso que nós precisamos perceber. Mas a salvação em Jesus Cristo é para aqueles que foram separados antes da fundação do mundo, para poder viver eternamente na presença de Deus. Não pelo nosso merecimento, porque o que eu merecia era a morte. Eu merecia viver eternamente separado de Deus. Mas aprove a Deus, por misericórdia, por graça imerecida, cuidar da minha vida. Me dar Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Da mesma forma, cada um de nós pode colocar a mão no seu peito neste momento e ter essa certeza. Foi por mim que ele morreu, mas foi também por você, foi por nós. Essa é a certeza que nos dá tanta alegria, que nos faz seguir em frente a cada momento. O texto que foi colocado aqui, meus irmãos, está no meio da abertura dos selos. Quando o Senhor abre o sexto selo, nós percebemos que ali há a menção ao dia da grande ira do nosso Deus. O céu, as estrelas que estavam no céu, desabaram. O sol se escureceu. A lua se tornou em sangue. E aqueles que perceberam o que estava acontecendo, clamaram aos montes para poderem entrar em cavernas e que os montes caíssem em cima deles para que eles não enfrentassem esse dia. E se nós olharmos, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, então, se nós olharmos no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo de número 17, nos fala assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Se você estiver com a versão, né, revista, Almeida Revista e atualizada, esse é o verbo. Né? E ali o verbo em grego é histemi. E esse verbo quer dizer uma ação de se levantar, de ficar em pé. Então aqui, o que o autor está querendo dizer é que diante da ira do nosso Deus, quem pode ficar em pé? Quem pode subsistir? Como nós podemos ver em outras versões, a nova versão internacional vai dizer quem pode suportar. A nova tradução para a linguagem de hoje vai dizer quem pode aguentar. Na nova versão transformadora, quem pode sobreviver. Na nova Almeida atualizada, quem pode subsistir. Diante de um Deus irado, quem pode ficar em pé? E aí, antes de se abrir o sétimo selo, abre-se um parêntese. E aí Deus vai apresentar quem são aqueles que podem ficar em pé diante da presença dele. E é isso que nós vimos no capítulo 7. Quando você olha do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos ver uma descrição dos 144 mil separados, falando de 12 mil de cada tribo de Israel. Só que aqui a menção que faz a 144 mil é uma menção simbólica. Aqui o que ele quer dizer é 12 representando as tribos de Israel, 12 representando a igreja pelos seus 12 apóstolos, vezes 1000. 12 vezes 12 vezes 1000
dando 144 mil, mostrando que aqui há uma completude, há um número completo de todos aqueles que serão salvos, que viveram no Antigo Testamento, ou seja, Israel, como também a igreja de hoje, mostrando que nós estaremos eternamente na presença do nosso Deus. E aí nós chegamos no texto básico que nós estamos usando, onde nós vamos ver aqui no versículo de número 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha, meus irmãos, Mateus capítulo 28, a última ordem do Senhor era que nós precisávamos pregar o Evangelho e que o dia do Senhor não aconteceria enquanto nós não pregássemos o Evangelho para todos os povos, todas as línguas, em todas as raças, em todas as terras, até os confins da terra. E aqui nós vimos claramente que esse dia chegou. Vemos que finalmente, louvado seja o nome do Senhor, haverá um momento na história onde a palavra de Deus será conhecida por todos. Não haverá nenhum que poderá dizer que não conheceu a palavra do Senhor. E é essa grande multidão que agora se apresenta no versículo de número 9, mostrando claramente aqueles que estão ali. E se nós pularmos para o versículo de número 13 e 14, nós vamos ver aqui o texto nos dizendo: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Eles não vieram, eles não virão, eles estão vindo. O verbo aqui está no presente, mostrando que a grande tribulação está acontecendo neste momento. Nós precisamos entender que depois da primeira vinda de Cristo Jesus, a grande tribulação já começou. E a cada momento, se nós olharmos o versículo, capítulo 6, versículo número 11, nós vamos ver os santos do Senhor embaixo do seu trono, aqueles que morreram só pelo seu nome, recebendo vestiduras brancas. E estes são os que estão agora na presença do Senhor eternamente, de vestiduras brancas, louvando ao Senhor eternamente. Essa precisa ser uma certeza para nós. E o que significa uma veste branca? Ora, para os templos antigos, entrar com a vestidura branca mostrava que você estava pronto para um sacrifício, mostrava que você estava pronto para uma adoração. Você não poderia nunca entrar com uma roupa suja. Mas nós sabemos também que os exércitos romanos, quando venciam batalhas, seus generais entravam nas cidades vestidos de branco para poder significar a sua vitória, que eles tinham tido vitória em cima de seus inimigos. Mas também nós vemos aqueles que foram batizados também sendo vestidos de vestiduras brancas, significando a transformação do seu coração. Mas também, aqui no texto, ele deixa claro quem são esses que se vestem com vestiduras brancas. São aqueles que lavaram as suas roupas, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não estamos falando de roupa, estamos falando do nosso coração, estamos falando da nossa vida, estamos falando da transformação que ocorre no nosso coração. Não adianta estarmos vestidos de roupas bonitas e brancas e sermos sepulcros caiados. O Senhor nos adverte que nosso coração necessita ser transformado, porque são esses que estarão na presença dele eternamente. E aqui o texto vai continuar nos falando no versículo de número 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aqui há algumas coisas bem interessantes nós pensarmos. Aqui a palavra que foi usada para servir não é diaconai, como geralmente se usa, quando é um serviço do dia a dia, um serviço de ajuda. A palavra que foi usada aqui, o verbo que foi usado é latrauai. Esse verbo quer dizer serviço religioso, ou seja, aqueles que estão na presença do Cordeiro, que estão ali servindo ele de dia e de noite, estão fazendo um serviço de culto. Estão fazendo
o que nós estamos fazendo aqui neste momento, adorando e bendizendo o santo nome do nosso Deus, servindo para que ele possa ser cultuado, ser glorificado a cada segundo. Essa é a certeza que vai estar no nosso coração eternamente. Nós precisamos entender que nós fomos separados para ser povo santo. E Nicolas usou na oração dele uma palavra que nós conversamos sobre hoje, tesouro peculiar. Fomos separados para poder ser o tesouro pessoal de um rei. É isso que quer dizer tesouro peculiar, mostrando que nós fomos separados como o melhor para estar perto do Senhor. Nós, como povo de Deus, vamos viver eternamente servindo ao nosso Deus. É a hora que a igreja vai falar um amém? Oh, meu Deus do céu, até o final nós vamos ouvir, né, um amém mais convicto, porque é essa certeza que tem que estar no nosso coração. Precisamos olhar para esse texto e entender que a igreja que está ali somos nós, porque a igreja que está na presença de Deus foi aquela que foi salva pelo sangue do Cordeiro. Nós, ao confessarmos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, nós temos a certeza da salvação. E se vocês puderem ler com muito carinho a pastoral de hoje, eu falei sobre estarmos na presença de Deus. Eu não sei se a gente conseguiu imprimir, né? Não conseguimos, mas nós vamos colocar digitalmente no grupo. Leia, porque precisamos entender que nós estamos eternamente na presença do nosso Deus. E aqui ele fala que esses que estão servindo ele eternamente terão o seu tabernáculo estendido sobre eles. Olha o que fala o texto. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. É interessante pensarmos no que o texto está querendo dizer sobre tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde estava a glória do nosso Deus. A palavra que é traduzida por tabernáculo é a palavra esqueno. Só que esqueno, né, meu grego não é tão bom assim, ok? Mas ele tem uma sonoridade muito parecida para o judeu de Shekinah. E Shekinah, nós conhecemos essa palavra e sabemos que é a glória de Deus. Então o judeu ele associava o tabernáculo à glória de Deus. E o que aqui o texto está nos falando é que nós vamos viver eternamente na presença dele, debaixo da sua glória. Agora eu ouvi um amém mais animado. Olha, até o final eu vou ouvir um amém com toda a convicção, porque é essa certeza que nós precisamos ter no nosso coração. Porque para nós reconhecermos quem é o nosso Deus, nós precisamos do sangue do Cordeiro sobre nossas vidas. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nosso coração, para podermos estar na sua casa, adorando e bendizendo o seu santo nome, e vivermos eternamente em culto, porque a nossa vida necessita ser um culto. E quando nós entendemos isso, nós passamos a não só reconhecer quem é o nosso Deus, mas reconhecemos que nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. E ao entender isso, nós somos levados à adoração. Precisamos lembrar, como eu falei no início dessa pregação, dessa mensagem, eu falei que nós fomos criados para glorificar eternamente o nosso Deus, para podermos gozá-lo eternamente. Estar no culto é estar em adoração ao nosso Deus. E nós precisamos, como igreja, fazer da nossa vida um culto diário. Olha o que está escrito no versículo 10 ao versículo de número 12. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Mas ele fala aqui que eles prostraram o rosto em adoração. E tudo isso que eles falaram faz parte
da adoração ao nosso Deus. E o primeiro item que ele destaca é o louvor. E a gente precisa entender, meus irmãos, o que é o louvor. Quem se sentiu abençoado com o louvor de hoje? Quem se sentiu na presença de Deus, adorando ao nosso Deus em cada louvor, em cada palavra, em cada... Esqueci, cada melodia, não é melodia. Cada nota, né, do violão do Gabriel. Quem não se sentiu adorando ao nosso Deus? Precisamos entender o que é o louvor. O louvor é uma oferta espiritual que consiste em gratidão, reconhecimento e exaltação de Deus por suas obras maravilhosas, seu amor e sua salvação, manifestada através de palavras, cânticos e atitudes, engrandecendo a Ele. O louvor é para engrandecer ao nosso Deus. O louvor não fala das nossas vidas, fala de quem Ele é, do que Ele fez por nós a cada momento, porque somente Ele é digno de toda a glória e de todo o louvor. Por isso nós precisamos louvar ao Senhor com todo o nosso fôlego, com a nossa força, com toda a intensidade, porque nós não estamos cantando uma música, nós estamos adorando ao nosso Deus. Estamos aqui para poder adorá-lo e precisamos, como igreja, a cada momento reconhecer que o louvor nos eleva até o nosso Deus e sobe como um aroma agradável a Ele, porque nós estamos entregando o nosso coração como oferta pacífica da presença do nosso Deus. É essa a certeza que nós precisamos ter. Mas além do louvor, nós precisamos também aprender a dar glórias. Estamos na presença de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo veio à existência por sua vontade. Timothy Keller, no livro chamado Gálatas para você, que nós estamos estudando com jovens, ele vai dizer assim: a salvação do início ao fim é obra dele. O chamado, o plano, a ação, a obra são todos seus, dele. Assim é ele que merece toda a glória em todo o tempo. Precisamos adorar ao nosso Deus, porque dar glória para ele a cada momento, porque ele nos deu a salvação em Cristo Jesus, porque é graça imerecida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, mas aprova é ele nos tirar daquele lamaçal que nós estávamos e nos levar para o reino do amor do seu Filho, um reino de luz, um reino de graça, um reino de misericórdia, onde nós viveremos eternamente. Por isso nós precisamos glorificar o nosso Deus a cada segundo. Também adoramos ao nosso Deus reconhecendo a sua sabedoria. E precisamos entender o que é a sabedoria de Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria e a origem de toda a verdade. Mark Jones, no livro chamado Deus é, diz assim: tem em vista a capacidade, ou seja, o poder de Deus agir para um fim correto. Ele é sábio em sentido perfeito, universal, perpétuo, incompreensível e infalível. A sabedoria de Deus, ela se separa da sua onisciência. A onisciência é ele ter todo o conhecimento, é ele ter todo o entendimento, é a teoria, mas que ele usa na prática com a sua sabedoria para que os fins que ele utiliza sejam os fins que ele decidiu em seu coração, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Percebemos claramente que quando Deus age, e ele é sim perfeito, porque não há sombra de variação no nosso Deus, não há imperfeição nele. Então a sua sabedoria age com todo o poder. Por isso ele é perfeito, ele é universal. Em todos os lugares ele pode agir com a sua sabedoria. Ele é perpétuo, é para sempre. Ele é incompreensível, porque quem somos nós para entender a vontade do Senhor? Muitas vezes não entendemos, mas a vontade dele vai se cumprir em nossas vidas, porque ele está agindo com sua sabedoria e ela é infalível. Essa tem que ser a certeza. Mas nós também adoramos ao nosso Deus dando ações de graças. Ações de graças é um ato de expressar gratidão pelas bênçãos recebidas, sejam elas espirituais ou materiais, reconhecendo a bondade e providência divina sobre nossas vidas.
Tudo que somos, tudo que temos, vem da boa e poderosa mão do nosso Deus. Nós, quando comemoramos o Dia de Ação de Graças, nós dizemos que é um dia de agradecimento por um ano de bênçãos, porque o Senhor nos abençoa e nos guarda a cada segundo. E nós, como seres que dependemos exclusivamente dele, precisamos glorificá-lo e agradecê-lo a cada momento. E por isso também a nossa adoração se expressa dando honra a ele. Honra é reconhecer a sua dignidade, a sua majestade, a sua grandeza, através da adoração e submissão a ele devida. Nós precisamos servi-lo, nós precisamos obedecê-lo em todas as áreas da nossa vida, com o uso do nosso tempo, do nosso talento, da nossa riqueza para os seus propósitos. Isso é dar honra ao nosso Deus. Mas nós também adoramos ao nosso Deus, reconhecendo o seu poder e a sua força, porque ele é o Deus todo-poderoso. O poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual pode fazer acontecer tudo o que lhe agrada, tudo que a sua sabedoria infinita possa orientar e tudo que a infinita pureza da sua vontade pode decidir. Ele faz o que ele quer, porque ele é um Deus soberano, porque ele é um Deus poderoso, é infinita, é eterna, é incompreensível, não pode ser sondado, restringido ou frustrado por nenhum de nós. Nós não podemos questionar o nosso Deus quando o nosso Deus está agindo. E acaba esse momento de adoração desse texto nos falando pelos séculos dos séculos. Amém. Demonstrando que essa adoração que nós estamos vendo em Apocalipse vai acontecer eternamente. E isso nos traz o último ponto, que quando nós reconhecemos quem é o nosso Deus, através da salvação em Cristo Jesus, nós passamos a adorá-lo e passamos também a ter a certeza da salvação. Olha o que nos fala o versículo de número 16 e 17. Nos fala assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará os olhos de toda lágrima. Meus irmãos, eu queria abrir com vocês Isaías, capítulo 49. Eu queria ler com vocês os versículos de 8 a 13. Você pode projetar, Gabriel? Isaías 49, versículos de 8 a 13. Esse texto nos traz a promessa de Deus para Israel, a promessa de restauração. E Isaías, falando em nome do Senhor, nos diz assim: diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhes repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos preços, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome, nem sede. A calma nem o sol os afligirá, porque deles se compadece, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do oriente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Vemos, quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 7, versículos 16 e 17, nós vemos a promessa do Senhor se cumprindo, porque Ele nos deu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, para poder nos apacentar e nos guiar pelo caminho para a Nova Jerusalém, para a Jerusalém eterna. E eu queria também ler com vocês Mateus, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo de número 11.
o início do Sermão do Monte. Diz assim o texto: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. As bem-aventuranças estão cumpridas no quadro que João nos mostra em Apocalipse capítulo 7. Nós podemos ter a certeza que o Senhor não mentiu para nós. Ele falou a verdade. Ele nos deu a salvação pelo seu sacrifício. Ele nos deu a vida eterna. E é essa certeza que nós temos olhando para esses textos. Jesus é o bom pastor. Ele guia as suas ovelhas para o aprisco. As ovelhas reconhecem o seu nome e vão somente atrás dele, porque reconhecem que ele é o seu pastor. Ao mesmo tempo, ele é o pão da vida, porque quem comer dele não sentirá mais fome, terá a vida eterna. Ele é a fonte de água viva que jorra dele, para que nós não tenhamos mais sede e possamos estar na sua presença eternamente. Aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador receberá a vida eterna. É a hora daquele amém alto. Agora é a hora de nós realmente olharmos e acreditarmos, porque é isso que a palavra está nos trazendo. Apocalipse foi escrito no momento onde que a igreja estava sendo perseguida, para que ela pudesse entender aquilo que o Senhor estava fazendo por ela. E para concluirmos, reconhecer quem Deus é e o que Ele fez por nós é urgente em nossas vidas e precisa ser lembrado a cada dia. Precisamos ter a certeza da salvação. Precisamos reconhecer quem Ele é sobre as nossas vidas. Somos capacitados a reconhecer quem Deus é pela presença do Espírito Santo, que nos faz confessarmos com nossos lábios que Jesus Cristo é nosso Senhor, porque houve o sangue derramado sobre as nossas vidas, para que a nossa vida fosse lavada no sangue do Cordeiro e estivéssemos, como a palavra fala, agora mais alvos do que a neve. Esta certeza deve nos levar à adoração constante em cada momento das nossas vidas, dando ao nosso Deus o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força. Nos dá a certeza da vida eterna. E é por isso que nós podemos estar aqui hoje. É por isso que nós precisamos, a cada momento, olhar para as nossas vidas e transformar a nossa vida num culto eterno e diário. Que o Espírito Santo esteja tocando as nossas vidas a cada momento, para que nós possamos entender essa mensagem, que nós possamos realmente reconhecer quem é o Deus da nossa vida e reconhecer a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe